Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Vamos dar prosseguimento aí, né, no fluxo da dinâmica socioespacial, da qual a gente está estudando, né, hoje falando a respeito dos fluxos populacionais e migrações internacionais, né? Vamos dar continuidade nesse segundo semestre aí, ok? Bom, pessoal, em contexto geral aqui, né, os fluxos populacionais foram incrementados a partir do desenvolvimento do sistema de transporte, ou seja, nós tivemos um maior fluxo a partir do desenvolvimento da tecnologia e do avanço dos transportes, né, seja ele rodoviário, hidroviário, ferroviário e aéreo. E das telecomunicações, que ofereceram maior mobilidade às pessoas em todo o mundo. Segundo a ONU, né, aproximadamente 175 milhões de pessoas vivem fora do seu país de origem. Esse fluxo global, né, não só o fluxo de capital, de mercadoria, mas também o fluxo de pessoas, né? Os fluxos populacionais entre os países são denominados de migrações internacionais. Essas podem ocorrer por atração ou por repulsão de determinado local. A primeira acontece quando as pessoas vivem em países nos quais não há boas condições de vida e de trabalho e são atraídas rumos a países desenvolvidos, por exemplo, né? Como por os Estados Unidos, a Europa, né? Japão. E a segunda são migrações onde o indivíduo deixa o seu país de origem por problemas políticos, perseguições, guerras, falta de perspectiva de vida, né? E migram para outros países, né? Então há centros de atração e centros de repulsão. A maioria das migrações internacionais, elas ocorrem pela busca do trabalho, né? Melhores condições de vida, né? Principalmente por conta desses migrantes latino-americanos, africanos e asiáticos, né? Que vão geralmente em direção a países como Estados Unidos, Europa e Japão, tá certo? Esses trabalhadores migrantes, né? Eles enviam dinheiro para sua terra natal. Algumas estimativas revelaram que eles movimentam anualmente cerca de 58 bilhões de dólares, né? O Brasil, por exemplo, recebe anualmente cerca de 2,8, quase 3 bilhões de dólares, né? Enviados por brasileiros que moram no exterior, né? Os brasileiros, por vários motivos, saíram do país. O movimento da saída do país é chamado emigração. Quando você está lá no aeroporto, já indo em direção para outro país, é chamado de emigração. O de entrada de estrangeiro é denominado de imigração, tá? O que leva os brasileiros a sair do país rumo a outro são sucessivas crises econômicas que o nosso país enfrenta, né? Hoje, por exemplo, cerca de 2 milhões, mais de 2 milhões de brasileiros vivem no exterior e de forma clandestina, né? Então tem esse detalhe. Outra modalidade da migração internacional é o fluxo de refugiados, indivíduos que sofrem perseguições de ordem política, religiosa, étnica, de guerras, né? Na década de 1970, havia cerca de 2 milhões e meio de refugiados. Hoje, esse número é de 25 milhões, decorrente de acontecimentos geopolíticos que a gente tem visto aí no primeiro semestre, né? Guerras e conflitos tanto externos quanto internos, né? O fim do socialismo, a diminuição de ajudas financeiras e humanitárias, principalmente pela expansão do fundamentalismo islâmico no Oriente Médio, principalmente, né? E na África, no continente africano. São considerados migrantes refugiados cerca de 25 milhões de pessoas que são obrigados a deixar seus lares devido a problemas ambientais, né, que são de causas naturais, como desmatamento, desertificação, erosão do solo, desastres químicos e nucleares, ok? Você vê a imagem aí de algumas pessoas deixando, né, o seu local de origem. As origens dos refugiados são os mais variados, mas geralmente possuem algumas características, como a origem de países subdesenvolvidos, no qual a renda per capita média está abaixo de 500 dólares, né? Há alto índice de analfabetismo, né? E os governos ditatoriais que violam os direitos humanos de determinada parcela da população também é observado esse aspecto, na forma de perseguições políticas e torturas, extermínio étnico e discriminações religiosas e culturais. Além de guerras civis, né? Ou mesmo guerras externas. Por fim, existe um fluxo que agora vem agravando, que é o turismo, né? Que são motivados pela busca de lazer, cultura, religião. Esse processo motiva a comercialização de viagens em grande escala e a custos mais reduzidos, né? Como pacotes de viagem. Mas esse tipo de fluxo é privilégio de uma restrita parcela da população mundial. Ou seja, a maioria desses imigrantes que vão em busca de melhores condições de vida, né? Vão de definitiva, é a migração definitiva, não a migração temporária.
Os principais países que atraem turistas são a Alemanha, Japão, Estados Unidos. O volume de faturamento decorrente da atividade é de aproximadamente 4 trilhões e meio de dólares, gerando aí milhões de empregos em todo o mundo, né? Bom, falando agora dos tipos de migrações, né? A migração, no caso, ele é um deslocamento, né, de pessoas de determinada cidade, estado ou país para outro local. Essa mudança ela pode ser definitiva ou temporária, voluntária ou forçada, individual ou em grandes fluxos, né? As pessoas migram, né, pelos mais distintos motivos, desde guerras, perseguições religiosas, conflitos étnicos, perseguição política e ideológica, ou simplesmente porque buscam condições melhores de vida em outra localidade, como a gente já vem falando, né? Essas condições podem estar relacionadas com trabalho, com estudo, com saúde, bem-estar, entre outros fatores variados, né? Que são os maiores motivadores das migrações na atualidade, tá? Aí nós elencamos aqui alguns tipos de migrações, né, como, por exemplo, a pendular. É um fenômeno que não se trata propriamente de uma migração, pois é uma transferência momentânea, diária, né? É caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, estado ou país. Ocorre comumente nas regiões metropolitanas, como é o caso aqui das regiões metropolitanas de Goiânia. Nós temos o Senador Canedo, Trindade, tem pessoas que saem desses outros municípios e vêm trabalhar aqui, como também saem daqui e vai trabalhar lá no final da tarde e retornam ao seu município de origem. Isso aí é conhecido, então, como migração pendular. Tem a transumância. Nesse tipo de migração, um grupo de pessoas muda de cidade, estado ou país por um determinado período, geralmente alguns meses, e continua tendo como referência de moradia o local de origem. É o caso de trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros estados trabalhar no porte da cana-de-açúcar, chamado boias frias, né, por muito tempo foi chamado. Por exemplo, e encerrando o período de colheita, retorna para os seus estados de origem. Sai, às vezes, até da cidade, vai para o campo, né, no período da colheita, para depois regressar, depois de certo período. Quando findar lá o período de colheita, ele retorna para a sua cidade de origem. Temos o êxodo rural, é o deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Essa mudança é permanente e geralmente ocorre porque os habitantes do campo buscam melhores condições de vida. Entretanto, essa migração ela pode ser involuntária, né? Em decorrência do processo de mecanização do campo. Tá? Nós temos o êxodo urbano, é mais raro de acontecer, mas é o oposto do êxodo rural. Acontece quando pessoas que vivem na zona urbana, né, mudam para a zona rural, ok? Sai do campo, sai da cidade e vai para o campo, né? Acontece muito com essa questão dos condomínios de chácara, né, condomínios fechados. O nomadismo, apesar de ser muito raro na atualidade, essa modalidade de migração é caracterizada pela ausência da fixação permanente. As pessoas nômades mudam de lugar periodicamente e não estabelecem moradia fixa em nenhum lugar. Vai vagando aí, né, como naquele período que era o nomadismo, né? E nós temos a diáspora, é a rápida dispersão de um grupo populacional de um território, ou a sua expulsão de um território, né? Em geral, essa migração ela é involuntária e forçada. Temos como exemplos mais expressivos a diáspora africana, ocorrida por força da escravidão colonial, né, no tráfico negreiro, quando colonizou aqui a América. E a diáspora judaica, a expulsão dos judeus das Palestinas pelo Império Romano, tá ok? Bom, as migrações, independentes das classificações, possuem papel preponderante na organização do espaço, nas relações sociais e na construção da cultura. As pessoas, quando migram, carregam consigo todos os elementos que a constituíram, como a história, memória, cultura, né? Vai viver em outro país, mas carrega consigo todas aquelas características, né, culturais do país de origem. Ao chegar ao novo local de moradia, esses elementos interagem com a cultura e histórias locais, e daí surgem novos e ricos tipos de relações entre as pessoas, né, e das pessoas com o espaço vivido. Okay? Então, migrar não é somente essa questão, é também uma troca de cultura. Ok? Pessoal, obrigado a todos pela participação e pela atenção. Tá? Fiquem em casa nesse período de pandemia, pratiquem o isolamento social, que logo, logo estaremos saindo desse momento crítico, né? Se Deus quiser, com a vacina aí. Tá? Essa aula vai estar disponível no meu canal do YouTube, no Gel Cerrado. Tá? Inscrevam-se lá, que sempre que vocês inscreverem e sempre que tiver uma nova aula, vocês receberão a notificação, né, dessa aula. E, do mais, eu quero agradecer a participação, um forte abraço e até a próxima, tá ok?